Oi, pessoal, boa noite. Boa noite também para quem está aí acompanhando a nossa aula online. Eu sou a professora Tamara. Hoje eu vou desenvolver com vocês a disciplina de operações imobiliárias aqui dentro do curso técnico em transações imobiliárias aqui do CETEPS. Antes de começar a nossa aula, vou explicar como que vai funcionar as nossas aulas. Às vezes pode ser que seja um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, tá? Então, nós teremos aula presencial durante esses 2 dias. Teremos aula hoje e também teremos aula amanhã, porque o conteúdo é um pouco mais extenso, tá bom? E depois, na quarta-feira, a gente vai fazer prova presencial aqui. Para quem é aqui de Cuiabá e Várzea Grande, tem que vir aqui na unidade para fazer a avaliação. E para quem é do interior, a prova vai estar disponível aí a partir de quarta-feira para vocês desenvolverem essa prova online, tá bom? Então, nós teremos aula presencial durante esses 2 dias. Então, eu vou começar, pessoal, esse material que eu vou compartilhar aqui na TV junto com vocês. Ele é um material baseado na apostila de vocês, só que ele é complementado, tá? Eu acho que vocês já devem ter olhado a apostila de vocês. E ela é uma apostila que ela foi elaborada, como o CETEPS não é somente em Cuiabá, tem aí em várias regiões do Brasil, ela é uma apostila que ela é elaborada de acordo com o CRES de Mato Grosso do Sul. Não muda muito de um CRES para o outro, mas tem algumas coisinhas, algumas particularidades, e aí eu retirei, né, do material, analisei direto no nosso CRES para ver como que é aqui. Então, vocês vão ver que vão ter algumas telas que vai ter até o símbolo do CRES. Então, essa informação que tiver lá com o símbolo do CRES, significa que eu peguei do próprio site do CRES para contribuir com o material de vocês, tá? Para não ficar confuso. Ah, será que também é assim aqui em Mato Grosso? Como que funciona? Então, eu fiz aí essa curadoria para trazer um material mais completo e mais atualizado para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu não sou corretora, tá? Eu sou professora, mas já tem um tempo que eu estou lecionando essa disciplina, então eu tenho bastante afinidade já com ela. Mas caso surja alguma dúvida que eu não saiba responder, eu vou guardar essa sua dúvida, vou verificar essa informação e aí amanhã eu trago isso para vocês sem problema nenhum, tá bom? Além da disciplina de operações imobiliárias, eu também sou professora aqui no CETEP de matemática financeira. Essa é a minha formação, tá? A minha formação é matemática. Eu dou a disciplina de matemática financeira e por eu ter aí algumas especializações, o CETEP propôs essa outra disciplina e aí eu também leciono ela para vocês, ok? Então a gente vai começar e eu sempre gosto de iniciar falando um pouquinho sobre o contexto histórico, como que surgiu, né, essa ideia da corretagem, do corretor imobiliário, a ideia dessa disciplina, por que nós precisamos estudar ela aqui dentro desse curso, tá? Então, nas 2 últimas décadas, tivemos aí o início de um novo século, né? 2 décadas e meia agora, né? Já estamos em 2025. Então, nós tivemos um novo tipo de trabalhador, o prestador de serviços. Então, com essa nova década, com esse novo século, nós tivemos essa nova modalidade. Então, essa modalidade, ela é uma atividade terciária e ela tem se expandido por todos os campos do território brasileiro e esse fenômeno é chamado de fenômeno universal. Então, nós temos prestadores de serviços em diversas áreas, tá? Em todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, o profissional liberal, ele vem aí se enquadrar como uma atividade prestadora de serviços e é uma das que mais cresce. Então, para ser um profissional liberal, o que é necessário? A gente precisa ter uma formação técnica específica dentro daquela área e precisa ter também, né, uma graduação. Então, eu preciso ter a minha formação técnica, no nosso caso, nós estamos fazendo o curso técnico de transações imobiliárias, ou eu posso fazer uma graduação que disponibilize essa formação. A gente vai conhecer aqui que existem formações que é possível a gente ter essa formação técnica. Além de ter esta formação, além do profissional ser capacitado, ele precisa ter um registro em um conselho de classe ou ordem, e ele pode trabalhar como pessoa física,
com um vínculo trabalhista, ou ele pode trabalhar também de maneira autônoma, tá? Então, o profissional liberal, ele se enquadra dentro aí dessa categoria. Então, tal profissional é o que tem movimentado a economia e, dessa forma, o corretor de imóveis se enquadra nessa categoria de prestador de serviços. Então, para ser corretor de imóveis, a gente precisa ter uma formação técnica, por isso que vocês estão aqui fazendo esse curso. E após a finalização do curso, vocês precisarão estar ali dentro de um conselho, que vai ser o CRES aqui da nossa região, tá bom? Então, dar subsídios para que o corretor de imóveis tenha um padrão de qualidade é o objetivo principal dessa disciplina que nós estamos estudando. Então, a gente vai conhecer dentro desse módulo qual é o código de ética, o que o corretor pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são as obrigatoriedades para ele. Então, tudo isso a gente vai conhecer dentro dessa disciplina. Então, o objetivo dela é dar subsídio para vocês, tá? Para que quando vocês começarem a atuar como corretores, vocês tenham aí já uma base e uma bagagem. Vocês vão ver que na prática, quando vocês atuarem mesmo corretor, vai ter muita coisa nova que vocês ainda vão precisar aprender, que não vai estar dentro aqui dessa disciplina, tá? Mas é isso, o dia a dia ali vai ensinando, vocês vão ter outras formações, tem outras disciplinas que vai contribuindo e vai enriquecendo aí o trabalho de vocês, tá? Então, ao mesmo tempo em que mostra a evolução da profissão, também propicia a oportunidade de conhecer as normas de conduta e as normas de trabalho. Então, essa disciplina, ela vai mostrar para a gente vai conhecer como que surgiu essa profissão do corretor de imóveis, como que foi a evolução, o que nós temos hoje e quais são essas normas, essas regras aí que a gente precisa seguir quando nós estamos aí como corretores, tá? Então, acima de tudo, a importância de oferecer serviços com princípios, com ética e com capacidade. Então, nós precisamos trabalhar com ética, com princípios e precisamos ter capacidade do que a gente está fazendo. A gente precisa conhecer o nosso produto para conseguir oferecer aí um serviço de qualidade, tá? Então, por esse motivo, a gente tem um maior exame de proficiência que é instituído pelo COFES por meio das diversas disciplinas curriculares. Então, ao longo do curso de vocês já são da turma de 2025, é um curso um pouco mais curto. Quem era até a turma de 2024 era um curso de aproximadamente 1 ano. O curso de vocês é um curso mais rápido, vocês têm aulas assim mais seguidas, né? Então, esse exame de proficiência que a disciplina que traz para a gente são as provas que vocês vão fazendo ao final de cada disciplina, ao final de cada módulo. E vocês vão obtendo ali as médias de vocês dentro desse curso e, ao final, obtendo as médias necessárias, vocês vão receber o certificado de vocês de técnicos e aí sim, a partir desse momento, vocês vão poder se tornar corretores, tá bom? Então, esse é o exame de proficiência. Não significa que depois que finalizar o curso, você precisa fazer uma nova prova. Não é isso. São as disciplinas daqui do nosso curso que correspondem a esse exame de proficiência, tá? E como que surgiu isso, né? Como que iniciou essa legitimidade, né? Como que a profissão dos corretores começou a ter normas, começou a ter regras? Então, há muito tempo, antes de 1927, já tinha o serviço da corretagem, tá? As pessoas já trabalhavam com situações de compra e venda de imóveis, trocas, permutas, já faziam essa compra. Abriram a porta aí em você? E à medida que isso foi acontecendo, aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, atuando já como corretores, perceberam que estava precisando de algumas regras, porque qualquer pessoa podia exercer a profissão, muita gente fazia de qualquer jeito, não oferecia um serviço de qualidade. Então, um grupo ali se reuniu e no ano de 1927 surgiu o primeiro sindicato dos corretores de imóveis, tá? Então, o primeiro sindicato dos corretores foi lá no Rio de Janeiro, nesse ano de 1927.
Esse sindicato, ele foi organizado e ele promoveu aí uma expansão de negócios aos seus filiados. Então, muita gente, por exemplo, queria vender o seu imóvel, mas ele não sabia quem ele deveria procurar. Ou algumas pessoas queriam, né, trabalhar como corretores, às vezes não conseguiam encontrar esse cliente. Então, o sindicato começou com essa primeira organização, prospectar clientes, organizar esses corretores para que eles pudessem atuar. Então, esse sindicato lá do Rio de Janeiro, ele se tornou uma referência para a atividade de corretagem da época. Ele foi tão importante que ele serviu aí de modelo para os outros estados. Então ele teve a sua experiência levada para os outros locais e ele foi muito marcante aí para a sua época. Então, ele teve uma boa repercussão ainda no incipiente mercado imobiliário. Tudo estava muito no início, não tinha ainda uma regulamentação, não tinha uma lei que regulava os corretores, mas esse sindicato começou a movimentar esse grupo. Tudo bem? Então, até então, era considerada sem importância, já que qualquer pessoa poderia exercer essa profissão. Então, estar no sindicato não era uma obrigatoriedade legal, porque não tinha ainda uma lei que regulamentasse os corretores. Mas pertencer ao sindicato era muito importante. Por quê? Ele auxiliava os corretores, ele prospectava esses clientes, ele auxiliava aí nesse sentido, tá bom? Então, pertencer ao sindicato era uma vantagem, mas não era uma obrigatoriedade legal, tá? Depois disso, depois desse movimento do sindicato, dessa sua expansão para os outros estados, começou-se uma discussão ali naquele momento e houve a necessidade de uma regulamentação. Então, em 27 de agosto de 1962, então lá de 1927 até 62, olha o tempo que se passou, né? Foi promulgada a lei número 4.116, que ela tinha aí à sua disposição sobre a regulamentação do exercício da profissão de corretor de imóveis. E ela foi uma grande conquista para a época para os corretores. Então, a primeira lei dos corretores surgiu em 1962, tá bom? Entretanto, essa lei inicial, né, apesar dos corretores estarem ali, o sindicato já está trabalhando, lutando por essa classe, por essa categoria, a lei ainda apresentou algumas falhas e ela se tornou incapaz de atender à expansão e às novas características impostas pela atividade, que estava cada vez mais dinâmica e mais crescente. Então, ela apresentou algumas falhas e ela precisou ser ali revogada, né? Veio uma nova lei para substituir. Mas por ser a primeira lei que impactou mesmo os corretores, ela foi um grande marco para a sua época, tá? Então, mesmo tendo ali pequenas falhas, a lei número 4.116 de 1962, ela se tornou um marco na história do corretor de imóveis e hoje, atualmente, nós temos aí o dia 27 de agosto, sendo oficialmente o dia do corretor de imóveis por conta da sua primeira lei. Então, a gente tem aí uma data específica para comemorar o dia do corretor. Aqui no CETEPS, por exemplo, todo dia 27, o CETEPS faz aí uma confraternização com os alunos, com os corretores. É uma data que é comemorada, tá? Então, a partir desse momento, tivemos a primeira lei dos corretores. Mas, como eu coloquei para vocês, ela apresentou algumas falhas. Com isso, de 62 até 78, nós tivemos aí algumas discussões, foi levantado isso novamente. Então, em 1978, tivemos uma nova lei, que foi a Lei 6.530, que revogou a lei anterior. Mas ela manteve os direitos dos corretores que estavam inscritos ali naquele momento. Então, os corretores que estavam inscritos, trabalhando com o seu serviço de corretagem e que estavam seguindo a primeira lei, a Lei 4.116,
puderam continuar exercendo a profissão, eles não foram impedidos, porque a nova lei manteve os seus direitos, tá? E esse direito, ele está sendo citado lá no artigo 23 desse novo dispositivo, tá? Do dispositivo da Lei 6.530. Então, ele diz assim, lá no artigo 23, fica assegurado aos corretores de imóveis inscritos nos termos da Lei número 4.116 de 1962, de 27 de agosto de 1962, o exercício da profissão, desde que o requeiram conforme o que for estabelecido na regulamentação desta lei. Então, ele fez essa citação, colocou esse artigo, porque ele trouxe um dispositivo que não tinha na lei anterior, e que se o novo corretor não seguisse, não se regulamentasse, então eles tiveram um prazo para eles se regulamentarem nesse novo dispositivo legal. E aí eu vou apresentar para vocês qual era, né? Então a gente teve essa ressalva, né, para assegurar os direitos, porque no seu artigo 2º, a lei ela vai restringir o exercício da profissão para algumas pessoas quando ela diz o seguinte: o exercício da profissão de corretores de imóveis só será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Então, lá no ano de 1978, foi exigido que tivesse essa profissionalização. Então, o corretor não bastava somente ter a dinâmica de corretor, conhecer o mercado. Ele precisava se profissionalizar. Então, quer dizer que até 62 ainda não tinha essa exigência. Não precisava ter ali esse curso técnico. A partir de 78, a gente teve essa necessidade aí desse curso técnico em transações imobiliárias. E tudo isso, pessoal, ele vem de acordo com a política de governo. Então, a gente sabe que nesse período a gente teve transições aí entre presidências da República e a gente teve ali um presidente que ele foi muito forte nesse marco do ensino médio técnico profissionalizante. Então, quando veio esse ensino médio ali profissionalizante, que tinha alguns cursos, a hora que você saía do ensino médio, você já saía técnico em alguma coisa. Ele veio com essa situação, então tinha ali um local que você poderia fazer o técnico em transações imobiliárias, que dava a possibilidade da pessoa atuar como corretor. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, comentário, pode ficar à vontade, né? Quem estiver em casa também, fica à vontade para participar. Então, nesse momento, nesse sentido, resguardou-se assim o direito daqueles que já exerciam a profissão, né, da atividade de corretor, quando a nova lei criou essas exigências para o ingresso na profissão. Então, como anteriormente não tinha essa exigência, tinha outras normativas que o corretor precisava seguir para ser corretor. A partir de 78, teve essa obrigatoriedade de ter o curso técnico, a formação. E quanto melhor, né, mais capacitado o profissional, mais ele consegue também exigir do mercado, cobrar melhor os seus serviços e atender melhor a população. Tá bom? Então, dentre essas exigências, está o de que a pessoa, para se inscrever nos conselhos, tenha feito um curso de transações imobiliárias, sendo formado por estabelecimento de ensino reconhecido pelos órgãos educacionais competentes. Então, para que se tenha legitimidade aí da profissão, a gente precisa procurar, né, desenvolver o curso. Então, desde daquela época, foi aí colocado, disposto que tinha que fazer o curso de técnico em transações imobiliárias, mas tinha que ser uma instituição que fosse reconhecida pelo Ministério da Educação. Não era qualquer instituição que poderia oferecer esse curso. Então, quem oferecia? As instituições de curso profissionalizante, as escolas de ensino médio também ofereciam, que tinham essa especificidade de curso profissionalizante, como nós temos hoje. Hoje a gente tem aí os ensino médios, algumas instituições são profissionalizantes também, IFMT, entre outras, tá? Então, para que se tenha a legitimidade
da profissão, então ele diz que essa profissão só pode ser exercida por pessoas habilitadas junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ou seja, inscritos no CRES. Então, para que a pessoa se inscreva aqui nesse conselho, ele precisa de fazer esse curso técnico, tá? Então, a gente tem dentro, né, começamos a falar sobre esses conselhos, alguns órgãos que são fiscalizadores, tá? Então, todas as profissões, elas são regulamentadas e elas têm dois tipos de órgãos fiscalizadores. Um órgão que é federal e o outro órgão que é regional. Então, várias profissões, a gente vai ter aí os seus órgãos federais que vão estar dentro lá dos ministérios e as secretarias dentro das regiões ali que vão atender a população ali mais próxima. No caso dos corretores de imóveis, nós vamos ter dois órgãos. O primeiro que a gente vai conversar é o COFES, que está na esfera federal, tá? O COFES, ele é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e ele fica localizado no Distrito Federal. Ele foi criado a partir da sanção da profissão. Então, lá na primeira lei, na Lei 4.116 de 1962, ele teve, né, essa criação do COFES. Então, a primeira lei, ela não foi uma lei assim que não serviu para nada. Ela teve muitas coisas boas e foi para um marco na profissão. Então, o COFES, por exemplo, foi criado a partir dessa primeira lei. E ele foi mantido. Teve, né, ela foi revogada, teve a regulamentação da nova lei, a Lei 6.530 de 78. E esse COFES, pessoal, esse Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho. Porém, ele possui autonomia administrativa e financeira. Então, ele não precisa ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho, tá bom? A gente vai verificar que o próprio órgão aqui, os próprios conselhos, eles conseguem contratar, eles conseguem manter os seus conselhos sem precisar ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho, tá bom? Mas ele é subordinado. Então, ele tem essa autonomia aqui, administrativa e financeira. O COFES, ele tem um papel muito importante, que é o de servir de parâmetro para o consumidor, melhorando sempre a qualidade dos serviços e também a relação dos corretores com a sociedade. Então, um consumidor, para ele saber se um corretor está atuando de maneira correta, quem vai regulamentar, quem vai dizer isso, quem vai colocar essas características é o COFES, tá bom? É ele que vai determinar aí como que o corretor tem que se relacionar com a sociedade. O COFES, ele é conhecido como órgão máximo da categoria aí dos corretores. Então, é ele quem vai fiscalizar a ação dos corretores, vai defender a sociedade dos maus profissionais ou daqueles que exercem a profissão ilegalmente. Então, o COFES, ele tem como principal pressuposto agir em benefício ético das partes envolvidas e a valorização profissional. Então, a gente viu até o momento, né, que o COFES, ele serve de parâmetro para a sociedade, ele vai fiscalizar os maus corretores, ele vai defender a sociedade desses maus profissionais, mas ele não age somente em benefício da população, tá? Ele age também beneficiando ambas as partes. Tanto o corretor que está ali atuando, trabalhando com a pessoa que contratou seus serviços, quanto a pessoa que está sendo atendida por esse corretor. E ele vai trabalhar também em prol da valorização profissional. Então, sempre que tiver ações, atuações, como cobrar, como ver os subsídios e tudo mais, o COFES que vai orientar aí os corretores para que eles tenham essa valorização profissional. Assim, qualquer irregularidade com algum corretor deve ser denunciada nos CRESs do Estado correspondente ao conflito. E aí, o que esse CRES, né, tem, o que ele tem, o que ele vai fazer, como que essa denúncia que chegou para o CRES vai chegar até o COFES, por exemplo. Então, o CRES,
ele é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Aqui em Cuiabá é a 19ª região, tá, de Mato Grosso. Também é uma autarquia federal, ou seja, possui autonomia administrativa e financeira, tá? Autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, não tem fins lucrativos e é vinculada ao Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é o COFES. E a sua sede fica aqui em Cuiabá. Então a gente viu aí que o COFES, ele tem autonomia, né? É essa autarquia também, tem autonomia administrativa e financeira, e o CRES também. Por mais que o CRES seja subordinado ao COFES, ele tem autonomia para gerenciar aqui o seu CRES, cada um da sua região. É claro que ele precisa prestar contas, mas ele tem essa autonomia administrativa e financeira, tá? O que o CRES vai fazer? Ele vai exercer funções normativas, fiscalizadoras, disciplinar. Então, ele fiscalizou, ele colocou ali as normas que tem que ser seguida, fiscalizou os corretores, verificou que um corretor não está atuando da maneira correta, é ele quem vai aplicar essa disciplina ali para o seu corretor, tá? Também vai atuar de maneira deliberativa, administrativa, então ele vai administrar o próprio CRES aqui da região, e supervisora de toda a classe dos corretores de imóveis, tá? Então o CRES, ele vai fazer todo esse trabalho. A partir desse momento em que aconteceu algo aqui no CRES, o CRES, por exemplo, um corretor atuou de uma maneira que não deveria, e ele foi lá e recebeu uma medida disciplinar, e o corretor não concordou, ele pode recorrer e isso vai para o órgão máximo da categoria, que é o COFES, e vai verificar se o CRES atuou de maneira correta, se ele vai ficar em defesa do corretor e vai analisar essas situações, tá bom? E aí a gente parte agora para uma próxima etapa, que é o conceito de corretagem, o que o corretor faz. Alguma dúvida, comentário, alguma coisa até agora? Podem falar, pessoal, fica à vontade, tá? Aí depois você dá uma olhadinha se o chat está tudo ok, tá bom? Então, corretor de imóveis. O que é, né? Quando a gente vai pesquisar ali o conceito. Então, o corretor, ele é uma pessoa que atua como intermediário entre vendedores e compradores de imóveis, tá? Sua missão é transformar a vida das pessoas por meio da concretização de sonhos. Então, o corretor, ele não é um simples vendedor, tá? Ele precisa estar atento a como ele vai fazer aquela venda. Por quê? Muitas vezes ele está ali atuando, uma pessoa vem, contrata o corretor para vender aquele imóvel, às vezes foi o imóvel da sua família, uma longa geração. Então, não tem só um valor financeiro. Então, o corretor ele precisa atuar e saber como atender aquela família, como saber colocar um valor para aquela família. E a mesma coisa para o outro que está comprando o imóvel. Algumas vezes pode ser que seja o primeiro imóvel, a pessoa está realizando ali o seu sonho da casa própria. Então, ele trabalha aí com essa missão. Então, o corretor ele tem o dever de proporcionar aos seus clientes a melhor experiência na compra e na venda de um imóvel. Então, vocês têm que estar atentos a isso no momento de fazer uma venda. Não é uma venda qualquer, é uma venda de um imóvel, tá? Então, o corretor de imóveis, ele tem aí os seus deveres, ele deve deveres fiduciários a quem aquele corretor presta serviços como cliente. Então, para que isso aconteça, né, para que ele consiga esses deveres, ele deve garantir uma negociação no melhor interesse do cliente e sempre manter o cliente comprador ciente de qualquer nova informação que possa ajudar a tomar uma decisão sólida. Então, o corretor, ele precisa sempre colocar todas as informações para o cliente. Mesmo que na sua cabeça de corretor pense assim, mas será que ele vai desistir? Mas será que ele vai... Não pode trabalhar com essa hipótese. Você sempre tem que informar o cliente de todas as situações.
Algumas semanas eu estava trabalhando com uma turma, e aí ao final da aula eu tive um aluno que estava conversando comigo, que ele já estava trabalhando como estagiário, e aí ele estava compartilhando algumas coisas. E aí ele trouxe uma situação, por exemplo, de um cliente que ele foi colocando, né? Olha, primeiro você vai pagar essa taxa, depois de tanto tempo você vai ter essa outra taxa, a gente vai parcelar a entrada para você, porque ele trabalha numa imobiliária que tem essa possibilidade de parcelamento da entrada, né? Então a sua entrada é de tanto, a gente consegue parcelar em tantas vezes. A primeira parcela vai ser daqui tantos dias, e assim, assim, assim. Aí a pessoa falou, mas assim, desse jeito eu não consigo. Lá então, a gente não vai conseguir avançar com a venda. Porque a gente não pode propor algo para o cliente, falar, olha, a sua prestação vai ser de R$ 500. E a pessoa acredita que ela vai pagar só isso, se for um financiamento, por exemplo. Então, eu preciso informar, deixar o cliente de todas as taxas que ele vai pagar, quando que vai acontecer esse pagamento, se for uma compra feita na planta, quando que efetivamente ele começa a pagar a prestação. A prestação só vai começar quando ele tiver com a chave. Às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, então durante esse período ele vai estar pagando várias taxas. Então é importante deixar o cliente ciente de todas essas etapas, para não chegar lá na frente e falar, mas eu não tenho condições, mas eu não consigo. Então tudo isso, porque às vezes a gente tem aí algumas propostas, né, de algumas imobiliárias, eles falam assim, você vai ter que dar uma entrada agora de R$ 100. A pessoa fala, R$ 100 eu consigo. Mas e o restante? Como é que fica? Tá? Então deixe sempre o seu cliente ciente. E depois, se houver uma desistência, isso vai prejudicar você mesmo no momento da sua comissão, tá bom? Então, como o corretor vai atuar, né? Quais são as funções aí do nosso corretor de imóveis? Então, o corretor, ele domina as técnicas e as etapas de uma transação imobiliária. Pessoal, uma venda de um imóvel, ela não acontece de um dia para o outro. Ela demora, ela tem um prazo para acontecer. Então, às vezes, ela vai demorar 15 dias, 30 dias. Então, tem algumas etapas para serem seguidas. E o corretor, ele vai dominar todas essas etapas. Ele também acompanha o mercado, prospecta imóveis e possíveis compradores. Então, ele tem que estar aí acompanhando o mercado. Se ele não for um corretor que já trabalha numa imobiliária, que às vezes é uma imobiliária de condomínios, então ele já vai ter aquele grupo ali que ele já vai ter os seus imóveis para venda. Mas se ele for um corretor que ele vai atuar aí em qualquer segmento, ele tem que estar o tempo todo atento para prospectar imóveis e também possíveis clientes, tá bom? Ele conhece o imóvel, auxilia para que ocorra o encontro entre os interessados, de maneira a satisfazer ambas as partes. Não somente o cliente que está vendendo o imóvel ou comprando, mas ambas as partes. E aqui, coloquei para vocês que ele conhece o imóvel. Então, não tem como você apresentar um imóvel por foto, por videochamada. Você tem que ir lá conhecer o imóvel. Tem que saber de todas as características e ver realmente como que está as condições daquele imóvel, tá bom? O corretor, ele guia as visitas aos imóveis. Então, algumas vezes vai acontecer desse cliente vendedor e do cliente comprador se encontrarem só no momento ali da assinatura do contrato. Quem vai fazer todo esse trâmite será o corretor. Se for um imóvel que é de uma imobiliária, ele nunca nem vai encontrar com o dono da imobiliária, vai ser só com você. E aí ele vai chegar a um dado momento em que ele vai assinar o contrato já direto com o banco. Então, esse encontro não vai nem acontecer. Então, ele sempre vai guiar as visitas aí dos imóveis aos possíveis compradores. Além disso, ele faz avaliações e registros. A gente vai ver mais para frente como que funciona essas avaliações e esses registros, mas o corretor faz e ele pode ser remunerado por isso, tá? Fazer esse tipo de avaliação. Ele também apronta as escrituras, certidões e contratos. E aí, muitas vezes, pode ser que para vocês, eu não sei se todos aqui já estão atuando como corretor, como estagiário, né? Pode ser que tenha gente que já está na área, já começa a trabalhar, e aí já começa a ter o contato com essas escrituras, com essas certidões.
Mas para aqueles que ainda não estão, o nosso Cresce aqui da nossa região, ele oferece todos os modelos para você. Só para você ir lá e preencher com as informações do cliente, do imóvel, o valor. Então, ele oferece todo esse modelo para que você siga, para que esteja dentro da lei, dentro do que está sendo atendido ali, o que precisa. Os registros dos imóveis, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele precisa ser registrado num cartório. Então, ele vai fazer essas documentações para esse registro. Ele vai preparar. Isso. Ele cuida da burocracia que poucas pessoas entendem, então a gente sabe que são várias etapas. Ele pesquisa, analisa, faz estimativas. Então, a partir do momento em que vocês começarem a atuar como corretores, vocês vão verificar e vocês vão chegar no imóvel, numa determinada região, vocês vão saber dizer se aquele imóvel está dentro do valor do mercado, se está muito acima, se está muito abaixo. Então, vocês vão conseguir fazer esse tipo de estimativa dentro do que vocês têm de conhecimento. Então, essa profissão, ela é a profissão que é capaz de dizer se determinado momento é favorável ou não para vender ou para comprar um imóvel, tá? Então, aí nesse momento agora que nós estamos vivendo, será que é favorável? É um momento bom para se vender um imóvel? É um momento bom para se comprar imóveis? Tem que acompanhar o mercado, verificar como está a inflação, verificar como que estão as taxas, tudo isso vai influenciar, tá bom? Então, o corretor, ele é o profissional encarregado de intermediar as negociações de compra, venda, locação e permuta de imóveis, tanto residenciais quanto comerciais. Ele pode atuar dentro de todos esses segmentos: compra, venda, locação e permuta, tá? E, como a gente já disse, a sua missão é oferecer suporte ao cliente do início à conclusão da transação imobiliária. Inclusive, até após a conclusão. É importante que o corretor mantenha uma rede de contatos. Porque às vezes você fez uma venda para um cliente hoje, futuramente pode ser que ele vai vender esse imóvel, vai comprar outro, ou ele vai te indicar para uma outra pessoa. Então é importante você manter a sua rede de contatos ali de clientes, tá? Não simplesmente fiz a venda e acabou, mas sim ter aí esse bom relacionamento com o seu cliente. Então, a gente viu ali no início que o corretor de imóveis, ela é uma profissão que foi regulamentada no Brasil desde 1962, lá com a primeira lei dos corretores, e que para exercer essa profissão é necessário, é obrigatório ter o ensino médio completo e o registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Mas como é que a gente faz para obter esse registro? Que é necessário. Então, para obter esse registro, existem 3 caminhos de formação possíveis. O primeiro caminho é o que nós estamos fazendo aqui, cursar o técnico em transações imobiliárias, conhecido aí como TTI, e aqui eu coloquei que ele tem duração média de 1 ano, que era mais ou menos a duração média do curso de TTI. Agora o curso de vocês ele está com uma carga horária mais enxugada, né? Não tem um intervalo tão grande de uma disciplina para outra, então vocês terminam o curso mais rápido. É 4, 5 meses o curso de vocês? 4 meses. As disciplinas anteriormente, elas tinham um intervalo de 30 dias de uma disciplina para outra. E vocês não, toda semana já é uma disciplina nova, então por esse motivo ele está mais rápido, tá bom? Eu acho que foi uma vantagem, foi um ganho. Apesar de ser um pouquinho mais rápido, às vezes exige um pouco mais de vocês, vocês também conseguem se formar mais rápido e já pode começar a atuar como corretor, então acho que foi muito bom, foi positivo, tá bom? Além do curso técnico, nós temos também um curso superior, que é chamado Tecnologia em Gestão Imobiliária. Esse curso ele tem duração aproximada de 2 anos e é um curso que você também consegue se inscrever no CRES e atuar como corretor. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Quantidade de disciplinas. Aqui no curso superior em tecnologia, por exemplo, você já sai com a disciplina de avaliação. Então, você já sai como avaliador imobiliário.
tá bom? Aqui no TTI, a gente não sai com esse curso de avaliador, mas a gente pode fazer. Pode fazer uma especialização e incluir. A gente vai falar mais para frente sobre isso. E o terceiro, né, caminho de formação disponível, também é um curso superior, só que agora é um bacharel em ciências imobiliárias ou negócios imobiliários, que funciona da mesma maneira. Ele tem 4 anos aí a média duração do seu curso, porém, ele é um curso mais extenso por ter mais disciplinas. Então, a pessoa vai ter acesso aí a mais formações. Por ser um curso bacharelado, vai ter que fazer aí um artigo no final do seu curso. Geralmente tem um TCC, estágio e algumas outras coisas para fazer, que são disciplinas obrigatórias do curso. Todas elas a gente consegue levar aí para esse mesmo caminho para ser corretor imobiliário, tá? Então, após a formação e o registro no CRES, além de habilitado a vender, comprar e locar, o corretor poderá também captar imóveis a serem negociados, averiguar e providenciar essas documentações, que a gente falou, aquelas avaliações e registros, efetuar avaliações de imóveis no mercado e controlar carteiras aí imobiliárias. O corretor, ele também pode trabalhar em construtoras e também pode ser responsável pela administração de condomínios. Então, ao longo aí desses 2 dias que nós vamos estudar, a gente vai falar um pouquinho como que funciona cada um desses trabalhos que o corretor pode fazer, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Também existe a possibilidade do corretor se especializar em algum segmento. Então, a gente tem alguns corretores que eles focam no tipo de segmento. Então, corretores que focam ali em imóveis rurais, imóveis para quem tem animais de estimação, locação de fazendas, locação para sociedades comerciais, lançamentos de empreendimentos, entre outros. Então, o corretor, ele pode se especializar. Então, a gente vê aí, hoje, por exemplo, está muito comum, eu sempre vejo outdoors com foto dos corretores, anunciando, né? Eu sou aquele corretor especialista em condomínios horizontais ou condomínios verticais. Essas empresas que a gente vê, as imobiliárias famosas aqui da região. Então, tem aqueles corretores que eles se especializam ali dentro daquele segmento. Então, o corretor, ele pode se especializar ou ele pode atuar dentro de todo o mercado. Tudo que ele quiser, ele só tem que ter condições, né? Conseguir falar sobre tudo. Então, o mercado imobiliário, ele dá preferência para os profissionais que têm um perfil comunicativo, persuasivo, né? Consiga ali colocar todas as situações para convencer o cliente, que sejam pacientes e resilientes, com habilidades em venda e que saibam construir e manter a sua rede de contatos. É o que eu falei para vocês agora há pouco. A gente precisa construir, dar ali suporte para o nosso cliente do início ao fim e até pós a transação imobiliária. Continuar mantendo aquela rede de contato com aquele cliente, manter esse contato, para que você futuramente consiga ali fazer novas vendas ou receber indicações. Então, isso é muito importante. Então, se você, por exemplo, não é um profissional muito comunicativo, é importante você já começar a trabalhar essa questão de fala, essa questão de conversar com o cliente, olhar no olho, trabalhar todas as características do seu produto, contar isso para alguém, contar para você mesmo, gravar, escutar, falar de novo, para que você desenvolva essa habilidade. Porque isso é muito importante. O cliente fez uma pergunta, você saber responder. Ou se você não souber, ser humilde e falar, olha, não sei, mas eu vou buscar essa informação e vou trazer para você. Não falar uma coisa que não é, tá bom? Porque senão, às vezes, isso aí também pode dar problema. Então, o corretor, é o que a gente está falando, ele tem que dominar os aspectos financeiros legais envolvidos nas transações, tem que estar atento às tendências de mercado e ser autoconfiante. Então, uma pessoa não vai comprar um imóvel com alguém que não demonstra confiança. Uma pessoa que fala, não sei, eu vou ver. Nunca sabe nada. Então, é importante vocês dominarem, tá? Vai se especializar em um segmento, domina naquele segmento, saiba do que você está falando,
Se há alguma coisa a respeito de taxas, de valores, isso sempre está mudando. Então você pode falar, ó, teve uma mudança, vamos checar aqui agora como que está o valor da taxa hoje. Como que vai ficar? Vamos fazer uma simulação. Então, tudo isso você pode colocar. Mas é importante que você seja autoconfiante aí para o seu cliente. Você acredita no seu trabalho, no seu produto, e você consiga transparecer isso para o seu cliente também. E aí, pessoal, a gente tem o novo Código Civil brasileiro, que ele é de 2002, né? Novo, 23 anos já, né? Novinho. Então, esse novo Código Civil, ele é a lei número 10.406, que foi ali promulgada em 10 de janeiro de 2002, e ele traz um capítulo que é dedicado à corretagem. E ele vem estabelecer regras de obediência obrigatória aos corretores de imóveis. E isso está presente dentro dos artigos 722 a 729. Eu trouxe para vocês numa forma resumida, para a gente não ficar lendo o artigo, tá bom? Então, olha como que ele vai atuar. Então, além de prever benefícios, especialmente aqueles ligados aos pagamentos de honorário, esses códigos do novo Código Civil Brasileiro são tão importantes que eles devem ser leitura obrigatória a todo profissional da intermediação imobiliária. Então, é importante que vocês saibam ali aonde que está. Se precisar fazer uma consulta, é ali que vocês vão verificar, tá? Então, o artigo 722, ele fala, né, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. No artigo 723, ele fala que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente exclusivamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Não está desse jeitinho lá no Código Civil não, tá, gente? Está uma linguagem um pouquinho diferente. Eu trouxe de um jeito que a gente entende melhor. Então, no 724, ele vai tratar da remuneração do corretor. Ele fala, né, que a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os seus usos locais. No 724, esse é no 724 e 725, que ele vai tratar sobre essa questão dos subsídios, né, quanto que o corretor vai receber. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos uma tabela fixada pelo Cresce, e se não me engano foi em 2002 também que essa tabela foi construída, junto do Sindimóveis e do Secov, então teve uma reunião ali, é algo que com certeza deve ter demorado, que é uma tabela bem longa, e ele mostra ali todos os honorários do corretor. Eu vou apresentar para vocês também daqui a pouquinho. Então, do 726 ao 727, ele trata da opção de venda com ou sem exclusividade e prazo de contrato. Então, a gente vai falar também um pouquinho a respeito disso lá na frente, mas a gente está amparado lá no Código Civil. Então, o corretor ele pode fazer ali um contrato na hora que ele for prestar um serviço para o cliente, ele pode dar essa opção de ser com ou sem exclusividade. O que significa isso? Significa que somente você vai poder fazer aquela venda. O cliente não pode oferecer para outro corretor, para outro imobiliário, só para você, dentro de um prazo que foi estabelecido, tá bom? Então, isso é uma maneira de assegurar o corretor, que às vezes ele está lá trabalhando, batalhando para fazer aquela venda, está conquistando o cliente, e sabe que não é uma venda assim de um dia para o outro, é demorado, e às vezes ele chega lá para o cliente, né, o cliente que está vendendo, consegui um cliente para o seu negócio, já vendi, outro corretor já vendeu. E aí como fica a situação do corretor, né, do cliente? Fica complicado. Então, no artigo 728, ele fala, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo se for ajustado o contrário. Porque às vezes pode acontecer de eu ter mais de um corretor atuando naquela venda, trabalhamos juntos. Então, o que está previsto na lei é metade para cada um. A não ser que um corretor ele já tenha ali
ele tem mais experiência, o outro está aprendendo com ele, fala, então por enquanto, quanto você está aprendendo? 60% para mim, 40% para você, se isso foi ajustado, não tem problema, tá? E no 729, ele fala sobre os preceitos sobre corretagem constantes desse código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Então, ele está dizendo o seguinte lá no 729, que ele tem, né, esse dispositivo da lei, que eles vão assegurar os corretores, mas dentro do Brasil, no âmbito geral. Se existe uma lei específica lá dentro da sua região, você tem que seguir aquela legislação especial que está ali para a sua região, tá bom? Mas ele serve como parâmetro. E aí, pessoal, na nova lei, da lei 6.530, ela diz, né, que o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias inscrito no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da jurisdição, o CRES. Então, a gente verificou que lá no artigo 1º ele traz essa situação. Para que eu possa, né, ter ali o meu exercício da minha profissão, porque nesse momento a gente ainda não pode atuar como corretor, porque nós não estamos inscritos no CRES. A gente pode até trabalhar como estagiário, e essa parte do estágio ela não está mais no nosso material, porque ela não é mais uma disciplina obrigatória. Lá na apostila de vocês, se vocês forem ler, como ela é um material ainda do ano passado, ainda não foi atualizada, vocês vão ver que vai estar escrito lá que o estágio é disciplina obrigatória. Mas nós tivemos uma alteração aí na legislação que não obriga mais o corretor a fazer o estágio, por ser esse curso técnico, né? Lá no curso superior, ele já tem uma obrigatoriedade de fazer estágio. Aqui pra gente não tem mais essa obrigatoriedade. Mas o estágio, ele é permitido e ele é muito válido. Tem alguém aqui na sala que já está fazendo estágio? Beleza, tem gente que já está atuando. E é muito importante, porque ele vai colaborar muito mais com você. Tem coisa que você já viu lá na sua profissão que eu estou falando aqui, você já fala, já sei isso daí, porque eu já vivo, já estou convivendo com isso. Então, o estágio, ele vai colaborar muito com a sua prática da profissão, tá bom? Então, é importante. Não remunerado. Tem empresas que remuneram, porque tem empresas corretoras que colocam o profissional, né, o estagiário, para trabalhar ali junto com o outro corretor, e eles pagam um percentual para ele, se conseguirem fazer uma venda e tudo mais. Tem empresas que sim, mas não é obrigatório. Ele é opcional. A carteirinha provisória ela é opcional. O estagiário, ele pode ter, mas depende da imobiliária. Se às vezes você está numa imobiliária que exige, porque é um documento, né? Ele vai te identificar. Então, tem muitas imobiliárias que elas vão exigir que você tenha. Paga uma taxa. É uma porcentagem, tá? Da anuidade. Depende do tempo que você está estudando. O estágio, por exemplo, você pode ter a carteirinha provisória, que é no máximo 6 meses. Só que o curso de vocês tem 4 meses. Então, qual que é o prazo máximo da carteirinha? 4 meses, tá bom? Quando era 1 ano, a pessoa podia ter durante 6 meses e prorrogar por mais 6 meses, tá? Mas como agora é 4 meses, então vocês podem ter só por 4 meses. Beleza. Então, qualquer cidadão, ele pode se tornar um corretor de imóveis se tiver ali o seu registro no CRES. Então, esse procedimento é necessário porque o trabalho sem o registro oficial é considerado crime, de acordo com a Constituição brasileira. Então, a gente sabe que ainda existem pessoas que atuam aí como corretores, né, sem ser corretores. Então, por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo nos condomínios, né? A gente tem muitos condomínios em Cuiabá. Então, a gente tem aí muitos, às vezes, zeladores, síndicos, pessoas que moram no condomínio que estão aí atuando nessa intermediação. Mas esse procedimento, pessoal, aqui na legislação, está dizendo que é crime. A gente não pode atuar se eu não for corretor, se eu não estiver inscrito no CRES, tá? Então, o CRES, ele não oferece curso
para técnico de transações imobiliárias, tá? Mas muitas outras instituições o fazem, como é o caso aqui do CETEPS. Os cursos, eles podem ser desenvolvidos presencialmente, né, ou à distância. Então, é a modalidade que nós estamos atuando. Então, temos pessoas aqui da capital que estão presenciais, mas temos também algumas pessoas no interior que estão acompanhando via distância, né, via online aí essa aula. Então, para garantir a validade e a qualidade do curso escolhido, recomenda-se uma verificação. Se o curso ele é regularizado pelo CRES, então o CRES ele vem até a instituição aqui no CETEPS, a cada período ele tem um período que ele vem verificar como que está a organização desse curso. Se os professores têm competência para ministrar as disciplinas. Então, quando eu iniciei a aula aqui para vocês, eu falei para vocês que a minha formação é na área de matemática. Eu dou aula também para vocês de matemática financeira. Então, eu tenho licenciatura plena em matemática. Mas eu tenho uma especialização que me permite oferecer esse tipo de disciplina. Se eu não tivesse essa especialização ali, que é específica nessa área, eu não poderia ministrar essa disciplina aqui para vocês. Por mais que eu conhecesse o conteúdo, tá bom? Então, o CRES, ele faz essa verificação. Então, ele verifica os professores, ele verifica como que está a grade curricular, se está dentro da demanda que o CRES solicita. E também se ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. E aí a duração e o custo vai variar da instituição escolhida, tá? A duração, o custo ou o grau. Por que o grau? Porque a gente falou lá no início que pode ser um curso técnico ou pode ser um curso superior. Então vai variar aí nessa questão do grau também. Como ele é um curso, pessoal, que é reconhecido pelo Ministério da Educação, quando vocês terminarem o curso de vocês, o colega aqui que já está atuando como corretor, com certeza ele não vê a hora de se inscrever no CRES logo para ele ser corretor. Peça o seu diploma o mais rápido possível. Porque o diploma, como ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, ele precisa ir para a Secretaria de Educação para ser registrado, lavrado lá naquela ata, naqueles documentos. Então, ele não é imediato. Então, ele demora um pouquinho. Às vezes, demora até uns 30 dias para ficar pronto. Então, façam assim o mais breve possível. Agora, se você fala, não, por enquanto eu quero fazer o curso, mas eu ainda não quero, né, me inscrever no CRES, não é obrigatório, tá? Automaticamente, terminou, já se inscrever. Você pode se inscrever depois, ano que vem, 2027, 2028, você não perde o seu curso, tá? Então não fica obrigatório, então, a gente fazer o estágio? Não, o estágio não fica obrigatório. Então, terminando o curso, eu posso fazer entrar? Pode. Uhum. Só vou repetir sua pergunta para o pessoal que está online, tá? Um colega aqui na sala falou assim, professora, terminou o curso, eu já posso ir lá direto no CRES, assim, consegui meu diploma, como eu disse para vocês. Como é reconhecido pelo Ministério da Educação, vocês não vão pegar o diploma já no outro dia, vai demorar um pouquinho. Então, conseguiu o seu diploma, você vai lá no CRES e vai dar entrada no seu registro. Vai ter um tanto de documentação para você entregar lá, documentos pessoais e tudo mais. E a carteirinha também não é assim, né? Ah, tá aqui, pode levar. Também demora um pouquinho, tá bom? Mas aí, a partir desse momento, você já pode se inscrever. Não tem mais a obrigatoriedade do estágio. Até o ano passado tinha. Inclusive, para você pegar o seu certificado, você só podia pegar o certificado da entrada depois que terminasse o estágio. Porque o estágio ele era uma disciplina, tinha que fazer no mínimo 160 horas. Então, era algo que tinha muita gente que tinha dificuldade com isso. E para você tirar a carteirinha de estágio, você tinha que estar matriculado no curso, o curso tinha que estar acontecendo. Enfim, teve essa mudança que eu acho que foi positiva, né? Mas para quem não está fazendo estágio, se quiser começar, é muito importante, porque isso já vai contar para o seu currículo. Já é uma experiência profissional. Por mais que seja o estágio, ela é uma experiência que enriquece muito, tá? Então, vamos lá, verificando aqui esse exercício da profissão. Então, com a conclusão do curso e a obtenção do diploma regularizados, os futuros corretores poderão solicitar o seu registro definitivo no site do CRES. Os formulários de requerimento devem ser preenchidos, impressos e assinados
e todas as informações sobre a documentação requerida. Então, acredito que lá no AVA de vocês também tem lá um local que ele mostra toda a documentação que precisa. É uma série de documentos que o Cresce pede para que você seja inscrito, tá? Então, com a documentação, essa documentação ela deve ser entregue no Cresce, no escritório do Cresce mais próximo, para solicitar o registro. Para o registro no Cresce, há uma lista de documentos que ela é obrigatória. Então, a gente já verificou como que a gente faz para se inscrever. Terminamos o nosso curso, passou em todas as disciplinas, isso é importante, tá? Não deixar nenhuma matéria para trás. Então, tem que ter média em todas as disciplinas do curso. Se não me engano, é 7, a média final. Só que não é só a avaliação, vocês têm algumas atividades lá na plataforma que são feitas, certo? Que vocês fazem lá. Então, é uma média de tudo isso, tá? 6? Ah, então diminuiu a média, porque ano passado era 7. Perfeito. Então, você vai fazer todas as disciplinas, teve a sua aprovação em todas, você vai solicitar o seu diploma. O CETEPS vai emitir esse diploma para você num prazo aí de pelo menos 15 a 30 dias. Eu acredito que seja o mínimo. Não sei se teve alguma mudança, eu acredito que não. Porque como tem que ir lá para a Secretaria de Educação, registrar e tudo mais, lavrar em ata, tem esse prazo que é demorado, tá? Você está com seu diploma, você já pode se inscrever, beleza? Não tenha mais a obrigatoriedade do estágio. E aí, a gente falando a respeito disso, né, de como que o corretor vai se inscrever, como que ele vai fazer para atuar nesse segmento, eu tenho aqui, né, essas páginas que estão aqui com esse emblema aí, são informações que eu tirei lá do CRES que eu achei importante para contribuir com o material. Então, como saber se o corretor de imóveis ou se a imobiliária é inscrito no conselho? Porque às vezes a gente vê anúncio, né, nas redes sociais, a gente vê uma pessoa divulgando, entregando cartão de visita, mas será que realmente essa pessoa é corretora? Será que essa imobiliária está certinha? Até eu mesmo, como cliente, quero verificar se aquela pessoa é um corretor. Então, eu, por exemplo, eu tenho minha casa, mas eu tenho um imóvel lá em Várzea Grande. Hoje eu moro em Cuiabá, mas eu tenho um imóvel lá em Várzea Grande. Nesse momento ele está locado. Mas quando eu fui colocar a primeira vez para locação, eu fui fazer essa tentativa de locar sozinha, né? Que não deu certo. Eu não recomendo para ninguém. Contrate um corretor, porque o corretor ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai trabalhar certinho na legislação, do jeito que tem que atuar. E aí, quando um corretor veio me buscar, né, me prospectou, olha, Itamar, eu queria te oferecer o meu trabalho. Eu fiz essa consulta para ver se ele realmente era um corretor, se estava inscrito, se estava certinho, me atendeu bem, tanto que ele é meu corretor oficial e toda vez que o meu imóvel fica desocupado, eu já aviso para ele e ele fica responsável ali por fazer essa alocação para mim. Então, pessoal, como que funciona para consultar? Você pode entrar no site do Cresce, www.crescemt.gov.br ou pelo aplicativo do Cresce MT. E para uma busca melhor, né, para ter uma busca com mais qualidade, é necessário ter o nome completo ou o número do registro do profissional ou a empresa no conselho. A gente vai ver aí, acredito que seja amanhã, sobre as normas de divulgação. Como que o corretor deve atuar? Porque às vezes vocês olham isso aqui e vocês falam assim, mas como que eu vou saber o número do registro? É obrigatório o corretor informar o número do seu registro, tá? Ele tem que informar o número. Então não tem, como eu vou saber? Ele tem que informar. Ele não pode não falar para você. Ele não pode fazer um cartaz lá, um outdoor enorme, corretora tal, um prédio, coisa mais linda lá no fundo, no outdoor, e o número do registro em letra bem pequenininha que ninguém consegue enxergar. Tem que estar num tamanho de fonte que seja visível. A gente vai ver tudo isso, tá bom? Anuidade. Então, o que significa isso? A anuidade, ela é o tributo denominado contribuição social por interesse de categoria social ou econômicas. E os valores das anuidades e das correções são fixadas por lei federal. Então, pessoal,
O corretor, no momento que ele começa a atuar como corretor, quando ele vai lá e se inscreve no Cresce, ele começa a pagar anuidade, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre anuidade e aí eu vou deixar isso para vocês. Só tenha, né? Só vá se registrar se você realmente for começar a atuar como corretor. E se você for pegar sua carteirinha para deixar guardada na gaveta, para falar, eu tenho carteirinha, você vai pagar anuidade todo ano só para ter a carteirinha, tá bom? Então vamos lá. Então, em 1º de janeiro de 2025, esse ano, calculado com base no IPCA, artigo 16 do inciso 1º, 1 e 2, e na segunda lei 6.530 de 78, foi fixado um valor de R$ 873 para o pagamento até 31 de março. Tá? Então, esse é o valor da anuidade em 2025. R$ 873, tá? 31 de março. Ah, se eu não paguei até 31 de março. Geralmente até o encerramento do primeiro trimestre. A gente sabe, né? Que o primeiro trimestre é a data base. Pode. A colega fez uma pergunta aqui na sala. Professora, terminei o meu curso. Vamos supor que eu vou terminar o curso mês que vem, em junho. Eu posso me inscrever no Cresce esse ano? Pode. Só que você não vai pagar o 873, que já vai ter passado 6 meses. Então você vai pagar um valor proporcional. Tudo bem? Então esse ano você paga proporcional. A partir do ano que vem, 2025, vai ter um novo valor, vai ser corrigido alguma coisa. E aí você paga o ano todo. Esse ano vai ser somente o valor proporcional, tá bom? Então, compete ao Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFES, atualizar anualmente, através de resoluções que são publicadas, inclusive, em Diário Oficial da União, e cabe aos regionais cumprir e fazer cumprir. Então, o COFES vai lá, determina, publica isso no Diário Oficial, e os CRECES das suas regiões vai lá e faz cumprir, os seus corretores começam a fazer o pagamento, tá? O COFES, ele determina o mesmo valor, né? Então, ele é igual. Então, a anuidade ou parcela dela poderá ser paga através de boleto em qualquer instituição bancária ou lotérica. Falei parcela porque é possível parcelar, tá? Às vezes fala, 873, meio pesado, né? Então, para isso, o corretor deve buscar o setor de atendimento do CRECE-MT e as possibilidades lhe serão apresentadas. Gente, no início do ano, quando você entra no site do Cresce, o primeiro balão que aparece lá é pague sua anuidade. Parcela em 8 vezes, faça no boleto, parcela no cartão, enfim. É a primeira coisa que vai aparecer lá para vocês. Então, as possibilidades, eles vão fornecer para vocês todas as possibilidades e você vai pagar do jeito que você achar que fique melhor, tá? Então, o pagamento da contribuição anual devido aos conselhos regionais dos corretores de imóveis e ao COFES, ele é facultativo. O que significa essa palavra? Opcional. A pessoa escolhe se ela quer ou não. Para aqueles profissionais que até a data do vencimento da contribuição tenham completado 70 anos de idade e tenham contribuído regularmente por no mínimo 20 anos como corretores. Então, para aquelas pessoas, né, que já estão aí há um longo tempo atuando como corretor, já fez essa idade de 70 anos, ele escolhe se ele quer continuar contribuindo com o Cresce ou não. Se ele não quiser, ele não é obrigado mais a pagar anuidade. E ele pode continuar atuando como corretor. Beleza? É porque a gente paga por Cresce, né? E aí esse dinheiro ele é distribuído lá entre eles. Pode. Sim.
Tá, vou repetir a pergunta para todo mundo escutar, tá? Ele perguntou a respeito dos registros. Tem alguns documentos, pessoal, que é obrigatório do cliente. O cliente que tem que providenciar essas documentações, tá bom? Mas o corretor ele vai estar ali para orientar tudo que o cliente precisa fazer e tudo que ele precisa preparar de documentos para serem feitos esses registros, tá bom? Se for algum contrato que precisa ser elaborado, o corretor pode elaborar esse contrato e ele vai enviar para ambas as partes, que vão analisar esse contrato, vão verificar se eles estão de acordo, e aí vai combinar o momento para ir lá no cartório e fazer esse registro, reconhecimento de firmas e tudo mais. Sobre um imóvel que não tem registro. Com certeza tem riscos, né? O ideal é você orientar o cliente à regularização desse imóvel. Como que você vai lá num cartório para formalizar, né? Como que vai ser financiado esse imóvel? Não tem como, é impossível. Então, precisa ter o registro. Então, a sua parte é orientar o cliente de como buscar esse caminho para fazer essa regularização, tá bom? Tanto até mesmo documentos, IPTU e tudo mais, tudo isso tem que estar regularizado. Se for um apartamento ou uma casa em condomínio, os condomínios têm que estar em dias, tudo isso tem que estar tudo certinho para fazer a venda do imóvel, tá? Então, a gente falou a respeito desse pessoal aqui que já está com uma idade mais avançada, né, com 70 anos, mas a gente hoje em dia está trabalhando tanto, né, que 70 anos ainda está jovem, ainda consegue trabalhar. E é uma profissão, gente, muito gratificante. Vocês vão ver como vocês começarem a atuar. Você vai ter sempre contato com várias pessoas, vão estar visitando locais. Para o pessoal que vai trabalhar nos empreendimentos, toda hora é uma festa, toda hora é um lançamento. Então, é um ambiente bom de se trabalhar. Então, muitas vezes você vai falar assim, fiz 70 anos, vou aposentar, vou parar. Não sei se você vai querer continuar. Então, para quem já tem essa idade e contribuiu regularmente por no mínimo 20 anos, para ele é facultativo, ele escolhe, tá? E aí, a gente falando ainda sobre a anuidade, né? Como eu disse para vocês, até 31 de março, que é a data base que nós temos ali, que é o encerramento, né? Do primeiro trimestre de cada ano, geralmente é no dia 31 de março, se não for sábado nem domingo, ele pode ser pago integralmente, antecipadamente, e ele pode ganhar descontos. Então, se o corretor pagar até o dia 15 de janeiro, ele recebe 10% de desconto. Se ele pagar integralmente até o dia 15 de fevereiro, recebe 6% de desconto. Integralmente até o dia 15 de março, 4% de desconto. A partir dessa data, ele já não recebe mais desconto, mas ele tem essas opções de parcelamento que ele pode fazer, tá bom? Essa anuidade, né, ela deve ser paga todo corretor e empresa imobiliária com inscrição ativa. Então, o fato gerador da obrigação tributária é a inscrição regular no CRES-MT. Assim, o profissional inscrito, ele deve pagar as respectivas anuidades, independente do exercício ou não da atividade, a qual se presume na forma absoluta. Então, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Se você não tem certeza que você já vai começar a atuar como corretor agora, então não se inscreva ainda. Espera. Se inscreva no momento em que você realmente for atuar ali como corretor, tá? Porque a partir do momento em que você se inscrever, você vai ter esse tributo aqui para fazer o pagamento. Já vai ter a sua anuidade, tá? Caso o inscrito não deseje exercer a atividade, ele deve solicitar a suspensão e, nas hipóteses previstas, o cancelamento. Como que funciona isso? Vamos supor que você já é corretora aí há um tempo. Eu já sou corretora há 10 anos. Mas eu vou, sei lá, precisar fazer um tratamento de saúde e eu não vou poder atuar como corretora. Pode acontecer. E aí eu vou pedir para suspender. Olha, eu vou fazer um tratamento de saúde, minha saúde não está legal, então eu vou ficar 1 ano sem trabalhar. Vou fazer esse tratamento. Você vai entrar em contato com o CRES e você vai solicitar a suspensão da sua carteirinha por 1 ano.
Vamos supor que em 6 meses você conseguiu resolver sua vida. Nossa, o tratamento foi bom, tô bem, já quero começar a trabalhar, chega de ficar em casa. Você vai entrar em contato com o CRES e você vai tirar sua suspensão antes desse período. Vai pagar o que ficou proporcional àquele período e você consegue. Tudo bem? Então você pode suspender e você pode retomar. Isso. Tem algumas regras lá para você suspender. Cancelamento. Não quero mais atuar como corretor. Fiz, sei lá, um outro curso, ganhei na Mega Sena, enfim, não quero mais ser corretor. Você vai lá e vai solicitar o seu cancelamento. Porque se você não fizer isso, a anuidade ela vai ser cobrada automaticamente. E quando o corretor não faz o pagamento, né, a inadimplência com a anuidade, ela pode acarretar em uma sequência de situações de inscrição de débito de dívida ativa. Então, se não irá mais exercer a profissão e não quer pagar a anuidade, entre em contato com o órgão competente e faça o cancelamento. Então, o nome do corretor vai entrar ali nos órgãos de produção de crédito se ele não fizer o pagamento da anuidade. Sem falar que ele fica suspenso de exercer a profissão, porque ele não está em dias com o CRES, tá bom? Denúncia. Mudando aí de top. Pode? Uhum. Pode. Pergunta da colega aqui da sala. Vou repetir para o pessoal que está em casa, tá? Vamos supor que eu cancelei a minha inscrição, né? Aconteceu uma situação na minha vida, ganhei um prêmio aí na loteria, mas não tive muito sabedoria para administrar, gastei tudo, preciso voltar a trabalhar. O que vai acontecer? Você vai entrar em contato com o CRES e você vai se inscrever novamente, porque você tem o curso técnico. Você só não pode voltar se o CRES cancelar a sua inscrição. Tá? Se acontecer algo, a gente vai ver que tem o código de ética dos corretores. A gente vai ver todos os incisos. O que o corretor pode, o que não pode, o que é uma situação ali de infração de natureza leve, grave. Então, você fez algo lá que foi uma infração grave e você teve o cancelamento da sua inscrição, uma coisa muito grave. Nesse caso, você pode até recorrer para o COFES, ele vai avaliar, mas se o COFES determinar realmente está cancelado, aí você não pode mais retornar. Mas se foi você que solicitou o cancelamento, você pode sim voltar a ser corretora depois, tá bom? Pode voltar, não tem problema. Mais alguma pergunta aí no chat? Tudo bem? Lote irregular e fazendas? Não, lote irregular, né? Lote irregular, Não recomendo, tá? Pergunta do colega, vou repetir. Quem tá no chat está vendo, né? Eu não recomendo você, por exemplo, tem um imóvel que foi invadido, né? Como aqui na nossa cidade acontece muito. Tem ali uma chácara, uma fazenda, e foi um grupo lá. Direto acontece, eu vejo reportagens acontecendo isso. O pessoal, principalmente as pessoas que são imigrantes, né? Vêm de outros países, às vezes não tem moradia, não tem o local. Às vezes até os próprios brasileiros fazem isso. Vão lá e invadem aquele local. O que acontece se você comprar um imóvel desse que foi invadido? Se a justiça determinar que é do dono, que o dono tem a documentação, ela vai mandar você sair. E aí, muitas vezes, a empresa, né, o proprietário, ele contrata uma empresa para ir lá fazer a desapropriação, vem a polícia, vem com máquina, derruba tudo e tchau. A polícia vai lá somente para organizar, dar o tempinho de você tirar seus pertences, o que você conseguir e acabou. Mas não é recomendado, tá? Não é algo certo, porque se é algo que foi assim apropriado indevidamente, né? Eu não recomendo. Não recomendo você se envolver.
Porque senão o cliente que comprou, eu, por exemplo, se eu comprar um imóvel de alguém e depois alguém chegar, não, mas esse imóvel aqui é meu? Você comprou de quem? Ah, comprei de fulano, corretor tal. É praticamente um golpe, na minha opinião, gente. É a mesma coisa que um golpe. Que a gente vê hoje em dia acontecendo, né? As pessoas vão lá, pegam o anúncio da pessoa que está lá na internet, entra em contato com um, entra em contato com o outro, a pessoa até vê o bem, e aí cobra, recebe, e a pessoa mesmo que é o dono não consegue. Então, não recomendo. Acho que é problema para você. Denúncia. Vamos lá. Conforme determina a resolução do COFES número 146 de 82, a denúncia poderá ser apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica que seja inscrita ou não no CRES. E aí nós temos duas situações. Vamos supor, né, que eu fui essa cliente que comprei de um corretor que me vendeu um imóvel de um local que foi invadido. Eu não sabia, né? Fui lá e comprei. E aí veio uma pessoa e fez ali a minha desapropriação, me tirou do meu imóvel. Eu vou fazer uma denúncia que eu vou precisar levar à justiça. Se eu vou precisar levar à justiça, é importante que você tenha, que você coloque na denúncia as suas informações, a informação do denunciante e do denunciado, se você precisa disso lá na frente. Mas, se for algo que você não precise, por exemplo, moro num condomínio, eu sou aqui aluno do curso técnico em transações imobiliárias, paguei meu curso, trabalho o dia inteiro, venho à noite aqui assistir aula, estou ralando, fazendo prova para tirar minha carteirinha, e o meu vizinho lá do meu condomínio está atuando como corretor e eu sei que ele não é corretor. Mas não me envolve diretamente, concordam? Então eu posso fazer uma denúncia anônima, tá? Eu posso somente preencher os dados, não preciso colocar o meu, e aí fica para a responsabilidade do CRES de fazer essa fiscalização e investigar e tomar as providências necessárias. Então tem essas duas modalidades. Se é algo que você vai precisar, é importante que você forneça suas informações e a informação da pessoa. Se você não quer se envolver, por exemplo, mas quer denunciar porque é importante, você pode fazer essa denúncia anônima, tá? Pode. E a pessoa física que tem um imóvel, ela diz que ela mesma, ela está corretora, não é nada, mas ela quer. Ela pode. Uhum. Pode anunciar, Pode. vai pagar para anunciar. Eu vou repetir a pergunta para o pessoal que está em casa, tá? A colega aqui na sala falou assim, mas professora, e se for o próprio proprietário que tem o seu imóvel e que quer vender o imóvel e ele foi lá e fez um anúncio e ele está tentando vender o imóvel e eu já fui lá, já ofereci meu serviço de corretor para ele, ele não quis, falou, não, vou vender sozinho porque eu não quero pagar comissão para ninguém. Tem gente que é assim, né? Eu posso denunciar? Não. O proprietário, ele pode fazer o seu anúncio, ele pode vender o seu imóvel, tá? Só que existem algumas regras, a gente vai ver mais para frente no material, que existem regras de divulgação. Então, a pessoa que vai divulgar como proprietário, ela tem que escrever lá, tratar com o proprietário, dizer que ela é proprietária, ela não pode colocar assim, ó, eu sou a Tamara, né? Vendo ou alugo esse imóvel, corretora Tamara. Eu não sou corretora, então eu não posso, tá bom? Mas se você for proprietário e corretor. Aí sim, se eu for proprietária e corretora, eu posso, tá bom? Mas se eu for só proprietária, eu não posso anunciar como corretora, eu tenho que anunciar como proprietária. Tratar com o proprietário, pertence, tem que dizer lá, tem que deixar claro que é proprietária, tá bom? Muito bem. Isso aí, pessoal. É bom vocês fazerem perguntas que a aula fica mais dinâmica, né? Falando do estágio, que nós falamos agora há pouco, um pouquinho, né? Então, a carteira de estágio, ela tem validade de 6 meses e ela pode ser prorrogada aí por igual período. Como a gente já disse, o estágio não é mais uma disciplina, ou seja, não é obrigatório. Mas ele é muito bom, é muito válido. Então, caso você tenha disponibilidade de fazer o seu estágio, é uma grande oportunidade para enriquecer seu currículo, colaborar com a sua aprendizagem e a sua prática, porque no momento em que você
sair aqui do curso técnico, né? E começar a ingressar como corretor, isso já vai ser bagagem para você e já vai te auxiliar. Inclusive, dependendo, né? Às vezes você é um corretor que já está de olho naquela imobiliária. Ah, eu quero trabalhar nesse segmento. E você já estagiou naquela imobiliária, eles gostaram do seu trabalho, provavelmente você pode ser efetivado ali como um corretor depois. Tá bom? Então, o estágio, a gente falou que ele tem validade de 6 meses, né? E aí, como que eu tenho essa carteirinha, né? Como que eu posso ter? Então, para ter essa carteirinha, para ter uma renovação, ela pode ser renovada por igual período, mas é necessário que o interessado continue matriculado na instituição de ensino credenciada aí pelo COFES e CRES. Pessoal, o curso de vocês tem duração de 4 meses. Então, se você fez a sua carteirinha de estágio, terminou o curso, eu quero renovar minha carteirinha, não vai renovar. Ele só vai renovar se você estiver matriculado, estiver estudando, tá bom? Então, é só comparecer no CRES com os documentos e aí você faz a sua renovação. E aí a gente tem algumas especificações aqui para o estagiário. O que ele pode fazer? Então, ele pode observar, ele pode acompanhar, colaborar no atendimento ao público e na prática de atos privativos da profissão, sempre com a supervisão de um corretor de imóveis. Mas a intermediação da negociação sempre deverá ser feita pelo corretor, tá? Então, por isso que, se a intermediação, quem realmente efetuou a venda foi o corretor, o estagiário não tem essa obrigatoriedade de receber uma remuneração. Tem empresa que faz, mas tem empresa que não faz, tá bom? Onde eu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui no CETEPS, né, ministro essas disciplinas de aulas, mas eu trabalho no SESC. E o SESC, ele tem o estágio remunerado para várias áreas. Então, lá o estágio é remunerado, mesmo que a pessoa efetivamente não desenvolva a profissão. Eu, por exemplo, como eu sou professora de matemática, lá no SESC eu sou professora de matemática. Eu tenho um estagiário e ele fica comigo, né, de manhã. Então, ele fica comigo durante todas as minhas aulas. Então, eu dou funções para ele que o estagiário pode fazer. Mas ele não pode, por exemplo, dar uma aula sozinho, sem mim. Ele pode fazer a aula, ele tem o dia dele, inclusive, de ministrar a aula, mas é sob a minha supervisão. Eu tenho que estar lá junto com ele, observando, a hora que termina a aula, eu dou feedback, eu falo para ele como ele tem que fazer. Mas ele não pode atuar como professor só, tá? E é o mesmo para o estagiário aqui dentro do CRES, tá? E agora a gente vai para algumas coisas. O que o estagiário não pode? Não pode anunciar, não pode intermediar interesses ou abrir um escritório em seu próprio nome para a realização de negócios imobiliários. Não pode atuar como corretor de imóveis, porque se ele atuar como corretor de imóveis, isso aqui vai ter consequências no âmbito administrativo, civil e penal. E aí eu vou colocar para vocês, pessoal, algumas situações que pode acontecer lá para o estagiário, para que vocês não se prejudiquem. Porque já pensou? Antes de me inscrever no CRES, eu já tive problema com o CRES. Né? Então, para não acontecer esse tipo de situação. Então, vocês viram que o estagiário sempre deverá ter um corretor supervisionando. Então, vamos supor que você está fazendo estágio numa imobiliária que ela faz plantão de vendas. Acontece muito aqui na nossa cidade, né? Aí o plantão de vendas é no sábado à tarde. Aí nenhum corretor quer. Eu não quero trabalhar sábado. Manda os estagiários. Aí tá lá um grupo de estagiários, 5 estagiários, tudo fazendo o plantão de vendas. Lá paradinho, embaixo do guarda-sol, nesse calorzinho de Cuiabá, lá na frente do imóvel, entregando panfletinho. Passa o carro do CRES. E aí ele fala assim, eu quero ver a carteirinha de vocês. Aí todo mundo bonitinho mostra, mas aqui só tem estagiário, cadê o supervisor? Não pode, tá? Então pode ter, gente, 10 estagiários. Tem que ter um corretor junto para supervisionar, tá? Então se acontecer com vocês, podem se posicionar, falar, eu não posso, porque senão eu posso me prejudicar lá no CRES. Vai que acontece, né? Se passar. Porque se for solicitado, vocês vão ver isso no código de ética, for solicitado que você mostre a sua carteirinha, você tem que mostrar.
tá? É uma lei, está na legislação. Você tem que se identificar. Outra situação que falou aqui, né? O estagiário não pode anunciar. Não pode anunciar só ele. Ele pode fazer o quê? Vamos supor que você está numa imobiliária e você foi publicado lá na rede social, lá no Instagram, o lançamento de um empreendimento e marcaram você na publicação. Aí você pode repostar, porque não foi você que postou. Aí sim. Mas você diretamente publicar um anúncio de um imóvel, isso você não pode fazer, tá bom? Aí aqui a gente tinha, né, que o estágio é uma disciplina curricular e atualmente ela não é mais obrigatória para a conclusão do curso. Sobre a parte de anunciar, a gente anuncia de empreendimento, lançamento, ou alguma qualidade de venda. Isso. Mas, por exemplo, no meu Instagram pessoal, eu posso dar dicas, informações sobre isso. Vou repetir para o pessoal que está em casa, tá? O colega aqui na sala falou assim, professora, eu compreendi que eu não posso fazer anúncios de vendas, de lançamentos, de empreendimentos, mas eu posso usar a minha rede social, por exemplo, para compartilhar dicas de financiamento, dicas de alguma coisa dentro da corretagem? Pode. É o seu Instagram pessoal, você pode postar essas dicas, desde que não tenha uma finalidade de conclusão de um negócio. Por exemplo, dicas de financiamento. Eu fui lá, fiz um vídeo, olha, para você financiar um imóvel, precisa ter mais de 18 anos, não pode ter o nome restrito, precisa ter comprovação de renda. Você se identifica nessas 3 qualificações? Então me procure que eu tenho um imóvel para você. Aí não pode. Tá bom? Porque você fez a sua dica, você falou tudo que precisa para financiar. E no final você falou, então já que você está dentro desse grupo, e você quer financiar um imóvel, pode me procurar que eu vou te ajudar. Aí não pode, tá? Mas se for só dicas num contexto geral, você pode dar dicas. Não tem nenhuma proibição quanto a isso. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Aí no chat, tá beleza? A carteirinha do Cresce? Tá, vou responder essa pergunta. Repetir, tá? O colega perguntou se a carteirinha vale em todo o território brasileiro. A carteirinha vale, você pode apresentar. Só que para você fazer venda de outro estado, você precisa comunicar o Cresce do outro estado, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você mora aqui em Mato Grosso, mas você passa aí 15 dias em Mato Grosso, 15 dias em Cuiabá e 15 dias no Rio de Janeiro. E aí eu quero vender imóvel aqui, quero vender imóvel lá. Então você vai ter que entrar em contato com o Cresce do Rio de Janeiro e provavelmente terá que pagar alguma taxa para contribuir com aquele Cresce. E aí você pode atuar nessas 2 regiões, tá bom? Não pode simplesmente, eu sou corretor, vou vender em qualquer lugar do Brasil. Tem que comunicar o Cresce. O mesmo vale, gente, para outros países. Estou indo para Portugal, por exemplo, que tem um contato aí com o Brasil. Quero vender imóvel lá em Portugal. Tem que entrar em contato com o conselho, com o órgão que vai regulamentar, não sei se lá chama Cresce também, tem que ver. E aí, se tiver essa autorização, provavelmente vai pagar alguma taxa também e você consegue atuar também como um corretor aí internacional, tá? Tem muito corretor que trabalha assim, com imóveis com vendas internacionais, tá? Só precisa comunicar o Cresce. Então, a gente falou que o estágio não é mais obrigatório, né? Então, e que por não ser uma disciplina obrigatória, como você está ali para aprender, não tem direito a honorários. Mas existem locais que fazem. Como eu disse para vocês, na instituição que eu trabalho, é remunerado o estágio, tá? Não é um salário, assim, muito alto, mas tem remuneração. Na minha época de estágio, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz o meu estágio inteirinho, sem receber nada. Mas precisava porque era disciplina obrigatória, né? Então eu tinha que fazer o estágio. E não tive remuneração. Vamos lá, pessoal. Já que falamos sobre remuneração, o corretor de imóveis, ele não costuma ter um salário fixo, mesmo que ele trabalhe para uma imobiliária, tá? São raras as empresas que pagam salário para seus corretores
que tem a sua remuneração baseada em comissões sobre a venda e locação de imóveis. Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 6.497 de 2013, pessoal. Então, já tem 12 anos isso, está super defasado. E, na época, né, tinha a proposta de um piso salarial de R$ 950 para os corretores de imóveis, com uma jornada de 40 horas semanais. Fala, Deus me livre, 950? 2013, gente, naquela época era um outro salário mínimo. Então, provavelmente, hoje, se esse projeto for discutido, for levantado e for aí que o corretor precisa de um piso salarial, com certeza esses valores aqui vão ser atualizados para a remuneração atual, tá bom? Mas ainda não tem isso. Então, a média salarial do corretor vai variar de acordo com o volume de negócios fechados pelo profissional e também o valor dos seus imóveis, a região onde ele atua. Então, tudo isso vai influenciar na remuneração. Tem empresas imobiliárias que elas assinam a carteira sim. E trabalha conforme comissões. Tem imobiliárias que sim. Mas tem outras que você somente presta o serviço. Por exemplo, tem um imóvel, ele vem e te contrata para aquele trabalho. Mas tem corretoras que fazem. Varia. A gente vai ver agora que nós temos uma tabela de honorários que é fixada pelo Sindimóveis e pelo Secov, que são dois órgãos aí dentro dessa área da corretagem que fixaram honorários mínimos, e a gente vai ver isso agora, tá? Então, os imóveis, o corretor, né, a gente acabou de falar sobre isso, e aqui está a tabela que eu queria mostrar para vocês. Então, lá no site do Cresce, tem essa tabela para vocês conhecerem. Então, é uma tabela de honorários mínimos para prestação de serviços e intermediações em avaliações imobiliárias. Eu vou passar aqui a tela, não vou ficar lendo todo, porque é uma tabela bem extensa. Mas só para vocês verem, pessoal, tudo que tem aqui que é possível vocês trabalharem e negociarem. Então, como eu disse para vocês, Sindicato dos Corretores de Imóveis, que é o Sindimóveis, e o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, que é o Secov-MT, que se uniram aí. Se não me engano, foi em 2002 que eles fizeram essa tabela. São. Você pode se sindicalizar se você quiser, não é obrigatório. O único que é obrigatório, o sindicato, o Sindimóveis do Secov não é obrigatório, porque eles são sindicatos, né? Sindicato não é obrigatório. Existem benefícios para quem se sindicaliza? Sim, com certeza. Mas não é obrigatório. Então a pessoa sindicaliza se ela quiser. O que é obrigatório para nós é somente o Cresce, tá bom? Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem 5%, compra e venda de imóveis avulsos, contratação pelo vendedor, com autorização judicial, prospecção contratada pelo comprador. Então tudo isso está em torno de 5% do valor do imóvel. Olha lá. Quem paga o corretor? Quem está vendendo o imóvel ou quem está comprando o imóvel? Depende do que você negociar com o cliente. Quando alguém vai te contratar para você vender o imóvel, ele está te contratando. Então, o correto é você pagar o cliente. Mas vamos supor que você chegou lá no cliente e o cliente tem um imóvel. Ele falou, eu quero vender esse imóvel aqui por 400 mil, certo? Foi um cliente lá que te prospectou, contratação pelo vendedor. Você vai cobrar 5% por essa venda. Mas você chega nesse cliente, você fala para ele, olha, o seu imóvel vale mais do que 400 mil. A localização, a infraestrutura, enfim, tudo que você tem ali de conhecimento, você vai falar para ele, seu imóvel... No mínimo 500 mil a gente consegue vender. Fala, não, quero vender logo, 400 mil tá bom.
Então, vamos fazer o seguinte. Se eu vender por algum valor superior, você vai pagar minha comissão a respeito do que a gente está combinando. E se por acaso vier algum valor a mais, o cliente que está comprando também, vou receber essa comissão dele. Se foi ajustado e combinado, pode receber das duas partes. Se não, só da parte do cliente que te contratou. Se você fizer sem conversar, é overprice. Mas se foi combinado, não é. Tá bom? A gente vai falar sobre overprice daqui a pouquinho. Tá bom? É feito no contrato. Aí você deixa negociado ali, tá? Então, ó, para vocês verem aqui essa tabela. Então, ele vai colocar aqui, ó, loteamentos horizontais, verticais, quanto que vai estar aqui o percentual, intermediação em loteamentos residenciais urbanos, sítios rurais, colonizadoras, ó, tem imóveis aqui até de 10%. Intermediação de locação, 50%, 75%, ele fala com administração, sem administração. Do valor da locação. Por exemplo, você alugou, o cliente quer alugar um imóvel por R$2.000. Você vai cobrar no mínimo 70%, 75% daquela mensalidade. Não. Isso. Agora, se você for administrar, você que vai cuidar do imóvel do cliente, você que vai receber da pessoa que está alocando, você que se tiver algum problema, você que vai lá resolver. Aí você vai cobrar todo mês. Tá bom? Mas se você vai ser só a pessoa que negociou ali a locação, geralmente os corretores, eles cobram o primeiro aluguel. O primeiro aluguel é o que eles cobram do cliente, tá? Isso aqui, gente, é o mínimo, tá? Você pode cobrar 100% da primeira locação, tá bom? Se o cliente aceitar, beleza. Aí a gente tem aqui, né, assessoria de planejamento e tudo mais, parecer técnico e avaliação. Então, ó, tem uma tabela aqui que mostra o parecer, então vai depender do valor do imóvel, tudo isso vai estar dentro ali dessa avaliação que você vai verificar. Então, quanto que vai ser cobrado? Geralmente é em torno de 1% para fazer uma avaliação. Aí ele tem uma fórmula aqui de honorários. Se você precisa fazer uma visita técnica, por exemplo, eu preciso fazer uma avaliação de uma fazenda, vou ter que ir lá, vou ter que medir, vou ter que fazer... Então, tudo isso vai ser contado e ele tem uma fórmula matemática para te dar um valor mínimo. Aparece tudo, tá? Se você achar que está ganhando pouco, você pode consultar aqui na tabela, tá? Vistorias, por exemplo, tem corretor que trabalha para os bancos. Vocês sabem que quando o banco vai fazer um financiamento, tem uma fase de ir lá e fazer a avaliação. Então, o corretor vai lá e faz a avaliação para o banco. Fala, olha, se o cliente, por exemplo, trouxe que aquele imóvel vai valer 300 mil, ele vai lá para avaliar se realmente vale 300 mil. Geralmente, eles jogam para baixo, né? O valor para não aprovar aquele financiamento naquele valor total. Mas também pode. E essa vistoria também, ela é remunerada, tá? Então, vocês podem... Tem tudo isso aqui, eu não vou ficar lendo tudo, gente, porque, como eu disse para vocês, é muito extenso. Errei a data, falei 2002, né? 2014, já tem 10 anos, provavelmente daqui a um tempinho, isso aí vai ser atualizado, tá? Overprice, que o colega comentou com a gente agora, que a gente vai tirar sua dúvida ainda sobre isso. O que significa esse overprice? Ele se caracteriza como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados e recebidos de forma camuflada. Então, se as partes não têm conhecimento que estão pagando a mais, isso é chamado de overprice. Mas, se as partes estão cientes, por exemplo, seu cliente quer vender por 400, você sabe que vale mais, você vai lá e prospecta um cliente, consegue, e você combinou, concordou, isso estava lá dentro do contrato de vocês, pode ser feito. O que não pode é você receber de maneira camuflada, cobrar de um e cobrar do outro, tá bom? Geralmente quem vai pagar o seu serviço é quem está te contratando, tá? Aí tem situações. O cliente veio atrás de você para comprar um imóvel e o outro que veio para vender um imóvel, tá? Então esse procedimento ele é abominável
proibido pelo Conselho Federal, expressamente proibido pelo Código de Ética, tá? O infrator, ele vai ser punido com a multa, tá? Então, vai ter dinheiro envolvido, de 2 a 6 anuidades. E essa multa, ela é prevista tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Se o overprice for praticado conjuntamente por mais de um corretor ou em parceria com a imobiliária, todo mundo vai receber individualmente a sua punição prevista no Código de Ética, tá bom? Então, a pessoa pagou. A corretora cobrou, eu comprei. A corretora me cobrou comissão dela que estava vendendo, ela que pegou o imóvel para vender. Quem tinha achado era outro corretor, que eu não fui nela, eu fui num outro corretor procurar, eles trouxeram o imóvel do nosso corretor. Os dois, Aham. e a depois ela recebeu do vendedor. Pois é, então isso aí que eles fizeram foi um overprice. Exatamente. A colega aqui na sala está compartilhando que ela já passou por uma situação como essa quando ela comprou o primeiro imóvel, né? É uma situação complicada. Então, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Que tudo tem uma facilidade de você denunciar. Tome cuidado com esse tipo de prática. Não façam. Falem com o cliente. Se você acha que o imóvel tem um valor superior e que você consegue vender a mais, venda. Fale. Mas deixa isso acordado, ajustado lá dentro do contrato de vocês, que vocês não vão ter problema nenhum. Porque cobrar de uma parte, cobrar da outra parte igual ela pagou para a imobiliária, depois ela pagou para o corretor, a imobiliária cobrou do outro cliente, então recebeu de 3 lugares, né? Então foi complicado. Pessoal, então é isso. Hoje nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Agradeço a presença e a contribuição de vocês. Amanhã nós continuamos, tá? Daqui onde a gente parou. E na quarta-feira fazemos a nossa avaliação, tá? Para quem não assinou a lista de presença, por favor, assine aqui antes de vocês irem embora, tá?